Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Varíola dos macacos e alta transmissão do vírus por contato sexual. OMS reconhece diversidade de gênero e sexo para além do binário. Linda Quebrada rebate Luciana Gimenez por fala transfóbica. Quarta-feira, 27 de julho de 2022. Olá, eu sou o Zé Henrique e este é mais um Bom Dia Bicha com gostinho de fim de férias. Levanta, viada, vamos assim! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu na Folha. Varíola dos macacos foi transmitida durante sexo em 95% dos casos, aponta estudo. Publicado em 26 de julho de 2022 por Samuel Fernandes. Uma nova pesquisa analisou 528 casos de varíola dos macacos e concluiu que 95% das infecções ocorreram durante o contato sexual. A doença não é considerada uma infecção sexualmente transmissível, IST, mas é disseminada principalmente por contatos durante o sexo neste novo surto, considerado como uma emergência pública de preocupação global pela OMS, Organização Mundial da Saúde. O Brasil registrou 607 casos da doença até a última sexta-feira, 22. O saldo é mais do que o dobro verificado no último dia 9, quando havia 218 diagnósticos confirmados em todo o país. Só o estado de São Paulo acumulava 590 casos até esta segunda, 25. Em sua grande maioria, os infectados eram homens gays ou bissexuais. Eles representaram 98% dos participantes. Clarissa Damaso, que não assina o estudo e é virologista da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, diz que esse perfil demográfico já era observado em grande parte dos países com novos diagnósticos da doença. A OMS também já havia alertado que a disseminação da doença se dá principalmente em homens que fazem sexo com outros homens. Segundo a organização, 90% dos casos confirmados são nessa população, percentual próximo ao encontrado na nova pesquisa. Um receio é que este cenário cause estigma a homens que mantêm relações sexuais com outros homens. Estigma e discriminação podem ser mais perigosos que qualquer vírus, afirmou Tedros Adhanom, diretor-geral da organização. No estudo recém-publicado, o sêmen de 32 pacientes foi analisado para averiguar a presença do DNA do monkeypox, vírus que causa a varíola dos macacos. Desse número, 29 registraram a presença do patógeno. Outras pesquisas já tinham identificado o vírus no sêmen de pacientes. No entanto, nenhuma identificou o vírus ativo nos sêmens ou em fluido vaginal, afirma Damaso. É por essa razão que a varíola dos macacos não é considerada como uma IST. Mesmo assim, os autores do estudo explicam que a presença do vírus no sêmen é um indicativo de que a transmissão deve ter ocorrido, em sua maioria, por meio de contato sexual. A presença de lesões localizadas nas regiões genitais, anais e orais é outra evidência da pesquisa que ratifica a hipótese da transmissão por contato sexual. Esse padrão já vinha sendo reconhecido, diz Damaso, que também é uma das pesquisadoras que compõem o grupo de trabalho para enfrentamento da varíola de macacos organizado na UFRJ. A virologista diz que já existem casos de pacientes que não percebem outros sintomas comuns à varíola dos macacos, como febre, e apresentam somente as lesões na genitália, ânus ou região oral. Esse quadro, que varia muito, é que tem sido um problema na identificação por parte de quem atende, diz. Mesmo que não seja considerada como um IST, o aumento de evidências sobre a transmissão da varíola dos macacos por contato sexual aproxima a doença dessas infecções.
Um exemplo é do próprio estudo recém-publicado, no qual 377 participantes com monkeypox fizeram testes para ISTs e cerca de 29% tiveram resultados positivos para alguma dessas outras infecções. Dados como esse mostram que é possível ter uma co-infecção de monkeypox com outras ISTs. Damaso afirma que isso é importante porque alguns profissionais de saúde podem considerar que, se o paciente apresentar teste positivo para alguma das infecções sexualmente transmissíveis, o exame para a varíola dos macacos poderia ser descartado, algo que ela condena. Não pode excluir monkeypox se a pessoa testar positivo para sífilis secundária ou gonorreia, por exemplo. Conclui. Começando com aquele aviso maroto de que o link para ler a matéria completa está aí na descrição do episódio. E mais uma vez, gostaria de destacar que Márcia Sensitiva estava certa. Que porra é essa? Porque, para quem não sabe, ela fez uma previsão sobre uma doença venérea que seria caso mundialmente preocupante. Porra! Mas agora vamos pra gata garota dando carteirada com diploma. Eu sou fina, querida! Assim, gente, tivemos depoimento de uma virologista que colocou uma cerca de pontos, né? Mas é interessante que a gente entenda que transmissão viral pode acontecer até pelo ar, dependendo do vírus, claro. Até porque existem micro-organismos que vivem até na beira do vulcão. Eu tô passada. É o exemplo de uma Thermophila aquaticus, que é uma bactéria muito importante para as pesquisas em genética, por exemplo. Então, na atmosfera vai ter muito mais vírus, bactérias e fungos que podem trazer algum tipo de infecção, por exemplo. Só que existe uma necessidade de se fazer alguns alertas importantes e que a maioria desses alertas sejam feitos de uma maneira que a comunidade civil possa entender, não que ela fique apenas entre profissionais da saúde e cientistas. Tá entendendo? Porque esse é o ponto que preocupa e que cria um grande problema, que é a propagação de notícias. Principalmente que a gente vive uma propagação de fake news que rolam em todas as redes sociais e todo mundo sabe disso. Eu sou o robô do Bolsonaro. Agora, falar que uma doença pode, e o termo é esse, pode, né? Gato. Já que não acontece estritamente dessa forma, porém, pode ser um caso, faz com que homens que se relacionam com outros homens corram o risco de sofrer mais uma estigmatização por difusão de informações, e geralmente de informações que são incompletas ou alteradas. Isso é muito cansativo, mas é importante e necessário pontuar que a varíola dos macacos não é uma infecção sexualmente transmissível, mesmo que esses casos demonstrem que o vírus tem facilidade de ser transmitido por relações sexuais. E aí, nesse caso, ele não ocorreria somente entre homens. Consegue distinguir? Temos aí um número estatisticamente interessante para pontuar, mas precisamos evitar que informações incorretas cheguem ou que elas cheguem incompletas, porque esse é um momento muito preocupante para se causar um novo estigma. A gente tem que se preparar para que isso não ocorra. Deu na mídia ninja. OMS anuncia nova atualização do Manual de Saúde reconhecendo não-binariedade de gênero. Publicado em 22 de julho de 2022 por Valentine Lucan Petrovski via Planeta Foda. A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou em seu site oficial a nova atualização do Manual de Integração de Gênero, um manual de abordagem prática para gestores de saúde, reconhecendo a diversidade de gênero e sexo para além do binário, compreendendo a identidade de gênero como um contínuo e pontuando que o sexo não se limita ao masculino e feminino. O anúncio que aconteceu no mês do Orgulho Não Binário, 14 de julho, Dia Internacional do Orgulho Não Binário, veio na primeira semana do mês, na quarta, 6 de julho, e representa um avanço no reconhecimento da não-binariedade de gênero e das intersexualidades.
A equipe departamental da OMS diz que está modernizando o seu Manual de Integração de Gênero com base em novas evidências científicas e progresso conceitual sobre gênero, saúde e desenvolvimento. A orientação é usada por profissionais de saúde em todo o mundo e foi publicada originalmente em 2011. A revisão e a atualização do manual está sendo realizada em parceria com o Instituto Internacional de Saúde Global da Universidade das Nações Unidas. O processo de revisão e atualização se baseará no extenso trabalho já apresentado no manual de 146 páginas de 2011, tendo como foco 1. Atualizar conceitos-chave em torno do gênero. 2. Destacar e expandir o conceito de interseccionalidade, que analisa como as dinâmicas de poder de gênero interagem com outras hierarquias de privilégio ou desvantagem, resultando em desigualdade e resultados diferenciais de saúde para diferentes pessoas. Os fatores de interseção incluem sexo, etnia, raça, identidade, classe, status socioeconômico, religião, idioma, localização geográfica, status de deficiência, status de imigração, identidade e expressão de gênero, orientação sexual e situação política. Além do foco em 3. Ir além das abordagens binárias de gênero e saúde para reconhecer gênero e diversidade sexual, ou os conceitos que a identidade de gênero existe em um contínuo e que o sexo não se limita ao masculino ou feminino. 4. Introduzir novas estruturas e ferramentas de gênero, equidade e direitos humanos para apoiar ainda mais a capacitação em torno desses conceitos e a integração de suas abordagens no trabalho da OMS. O atual manual Gender Mainstream for Health Managers – A Practical Approach é anunciado como um guia fácil de usar para aumentar a conscientização e desenvolver habilidades em análise de gênero e planejamento sensível ao gênero nos cuidados de saúde. Ainda não está claro quando o manual revisado será finalizado e distribuído, mas o site da OMS aponta que será entre agosto até o final de 2022, dado que seu planejamento começou desde o mês de maio deste ano e vai até após agosto. Pessoas trans não binárias e intersexo são pessoas biológicas tanto quanto pessoas cisgêneras. A concepção de uma biologia básica que exclui as variações biológicas e psicossociais é uma abordagem imprecisa, ultrapassada e ignora dados antropológicos, psicológicos e socioculturais. A OMS em seu site já compreende o gênero como uma construção social e que o gênero varia de sociedade para sociedade e pode mudar ao longo do tempo. Compreende também a dimensão e a relação do sexo e gênero como coisas distintas e intercambiáveis. Esse debate interdisciplinar não é exclusividade da biologia e tem dialogado com uma vasta bibliografia e dados de diferentes partes do mundo. Em janeiro deste ano, a OMS deixou de figurar transexualidade e transgeneridade na categoria de transtornos mentais e passou a constar no setor de direito à saúde, assim como a gravidez e a velhice, em nova edição da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, CID-11, anunciada em junho de 2018. Para concluir, a nova atualização do Manual de Integração de Gênero, pelo menos até o momento divulgado, poderá abranger pessoas não binárias dentro da categoria de incongruência de gênero, abrangendo pessoas trans ou que tenham inconformidade de gênero, além de reconfigurar a compreensão sobre as variações de pessoas intersexo. Mais uma vez dando carteirada, porque eu acho que hoje é o dia da carteirada, né, minha gente? É, gata. A biologia já usou e desusou 1 zilhão de termos, viu? Bissexualidade, por exemplo, já foi utilizada para falar de plantas, assim como hermafrodita foi um termo utilizado muito tempo para falar de intersexo. Impressionante. Então, como a ciência evolui, a sociedade também precisa evoluir. Galerinha, vamos entrar num consenso aqui? Tá difícil?
Tá a passo lento? Demais. Mas é de se comemorar um avanço assim. Isso significa que tantos estudos e tantas discussões chegam onde precisam chegar, e temos mesmo é que mostrar que nossos corpos são reais e nossas identidades existem. Era o mês 7, eu tô emanando, não chegou o resultado do que eu tava emanando no mês 1. Para acessar a matéria, clica aí no link na descrição. Deu no IG, gente. Linda Quebrada rebate Luciana Gimenez após fala transfóbica. Publicado em 25 de julho de 2022 por Gabriel Perlini. Após Luciana Gimenez fazer uma brincadeira de mau gosto durante o podcast Flow sobre uma convidada transexual que participou do seu programa, Linda Quebrada rebateu a fala preconceituosa da apresentadora. Mas eu continuo furiosa com seu forte trabalho em monitorar e manter as violências a trans e travestis. Me poupe, né? Escreveu em seu perfil no Twitter. No tweet, Lina compartilhava um vídeo da apresentadora no podcast, no qual ela dava risada de um episódio que ocorreu com uma convidada transexual que participou do seu programa na Rede TV. Eu levei era uma mulher trans, né? Ela começou a brigar comigo ao vivo. Aí eu fiz a célebre pergunta: mas você tá brava? Não sei se ela tava, poderia, né? Vocês realmente não se davam conta ou sempre foram sádicos? Tu e a televisão brasileira, né? E o complexo de comunicação que simplifica e precariza nossas vidas. Rebateu a ex-BBB. Lina ainda aproveitou para criticar a postura de outros apresentadores brasileiros em relação à comunidade LGBTQIA+. Você, Luciana, a Patrícia Poeta, o Faustão, Silvio, Datena, Regina C, Marília Gabriela, vocês não sentem que tem uma grande parcela na fabricação dessas violências que se perpetuam e naturalizam? Esses são só alguns, infelizmente. O internauta relembrou um episódio em que Silvio Santos acolheu a comunidade trans, mas a ex-BBB ressaltou que é o mesmo apresentador que debochou e constrangeu Roberta Close. Ele, como tantos outros meios de comunicação que devem desculpas pelo desserviço e pela contribuição assídua em desumanizar e atuar com tanto gosto na manutenção da violência e da dor, completou. Estamos aqui para educar na base do ódio também. Tá com pau, Lina, a gente te ama e é isso mesmo. Tem que hablar muito e colocar esse povinho escroto no devido lugar. Nada melhor do que falar verdades diretas e citar nomes de cis heterossexuais que não contribuem em nada para as nossas comunidades, a não ser na propagação de discursos de ódio velados com supostas brincadeiras. Agora um ponto importante. Travesti, transgênero, transexual são termos utilizados por pessoas que não se reconhecem pelo gênero designado ao nascimento. Como nos preocupamos muito com sufixo e prefixo, a gente erra demais tentando acertar. Então, queridos jornalistas, na hora de apontar a fala de uma pessoa trans, procura saber como ela se identifica. Lina, por exemplo, prefere travesti. Algumas meninas aqui e ali continuam utilizando transexual por uma série de motivos que eu não vou colocar aqui porque a gente milita para vocês colocarem na pesquisa do Google uma vez na vida. Acorda, querido, volta pra escola, meu bem. Agora, se quer saber de mim, eu prefiro transgênero ou transgênica porque sou uma mutante. E tem dias que eu acordo muito radiativa. Planta faz isso? A matéria, gente, tá aí no link da descrição. Acessem, hein? Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e minhas férias estão acabando e eu já tô com vontade de pegar uma gripe ali na esquina, quem sabe, e pegar um atestado em uns 5 dias, né? Abafa. Perdão, meus amores, perdão, meus aluninhos e aluninhas queridos. Eu amo dar aula pra vocês, mas eu não quero voltar pra vida boa, não. Tá tão bom. O sistema é foda. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização, pesquisa, roteiro e produção de GG, que também apresenta juntamente com Rod Gomes, Zé Henrique Freitas, Isa Potter e Bia Carmo. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição.
Amanhã o episódio é com Isa Potter. A partir das 6 da manhã você pode escutar notícias quentinhas com essa voz deliciosa. E você já sabe, vocês podem me encontrar nas redes sociais pelos links que estão aí na descrição do episódio ou ouvindo o meu podcast, o Bisão Voador. Fico por aí, estou indo embora. Na quarta-feira nos vemos novamente. Beijinho, beijinho. Fui!